O último exercício da lista diz o seguinte: eu tenho que fazer um programa para uma loja de tintas. O programa vai pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. A gente vai considerar esse número um número inteiro. A cobertura de tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados, e que a tinta será vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 80. Informe ao usuário a quantidade de latas de tintas a serem compradas e o preço total. Somente são vendidos um número inteiro de latas. Então, por exemplo, se você precisar de uma lata e meia, você vai ser obrigado a comprar duas. Bom, esse é um exercício difícil, porque, de novo, tem uma coisa de matemática aqui no meio, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é ler a metragem. Agora vamos fazer uma conta de 3 aqui, uma regra de 3. Se uma lata tem 18 litros e cada litro pinta 3 metros, logo uma lata vai pintar 54 metros, beleza? Aqui vem o pulo do gato. Se eu tiver, por exemplo, que pintar exatamente 54 metros, eu preciso de uma lata. Se eu precisar de 60 metros, um pouco mais, não tem jeito, eu vou precisar de uma lata a mais. Se eu tiver 108 metros, vou precisar de exatamente 2 latas. No entanto, se eu precisar de 120, não tem jeito, eu vou ter que comprar uma lata a mais. Então, eu vou utilizar uma operação que é o resto da divisão. Eu vou perguntar se o resto da divisão por 54 é diferente de zero. Ou seja, se o meu número de metros quadrados não for um múltiplo de 54, eu vou precisar de uma lata a mais. Então eu vou pegar, o número de latas vai ser a parte inteira da divisão de m por 54. Estou colocando 42 porque sou viciado em 42. Mais um, que é a lata para rebarba. Caso contrário, o número de latas vai ser exatamente a divisão inteira de m por 54. Como vocês sabem, se o número é múltiplo de 54, eu não preciso fazer essa parte inteira, basta colocar m dividido por 54. Beleza? Depois de calcular o número de latas, eu preciso calcular o valor. O valor é igual a latas vezes R$ 80. No final, vamos colocar: são necessárias. Vamos colocar porcentagem de latas. A gente foge um pouco do problema do plural do singular. A um custo de porcentagem.2f. Se eu tiver dois números marcados, eu vou precisar de dois números nas porcentagens pretas. Eu vou colocar o número de latas e o valor. Vocês percebem que quando eu fecho o parênteses, ele marca numa cor mais escura a área abrangida. Então, se você abriu dois parênteses, não se esqueça de fechar dois. Ok?